Boa noite, a paz do Senhor. Nesta oportunidade eu quero compartilhar algo com vocês, uma reflexão a respeito daquilo que Paulo deixa relatado em Filipenses, do exemplo daquele que foi e sempre vai ser a referência maior para a minha vida, para a tua vida, que é Cristo Jesus. Eu particularmente me identifico muito com a pessoa de Paulo, com o personagem de Paulo, porque Paulo ele passou por situações extremamente adversas, tanto relacionados aos seus sentimentos, às suas emoções, quanto aquilo que acontecia de uma forma externa relacionada à vida dele. Paulo foi perseguido, Paulo foi humilhado e Paulo sentiu todas essas coisas também, e ele relata isso no seu emocional. E eu vou ser bem sincero aqui com você, meu querido, eu me identifico muito com esse camarada, com esse personagem, porque os seus perrengues, as suas dificuldades, elas parecem muito atuais para os dias em que nós vivemos. Paulo fala dos seus sentimentos interiores, das suas agonias, das suas aflições, muitas vezes do seu desejo em desistir, mas ele também relata e deixa claro que ele combateu o bom combate, prosseguiu, permaneceu e o terminou. Muito legal, muito interessante isso, muito edificante isso para mim e para você. Paulo também relata, Paulo também fala para que a igreja seja imitadora dele, como ele é de Cristo. E Paulo, apesar de não ter convivido intimamente com Cristo, apesar de não ter vivido com Cristo, os exemplos de Cristo para a vida dele, aquilo que Cristo deixa como legado, são muito bem vivenciados por ele. Ele tem uma noção muito prática, ele tem uma noção muito eficaz, ele tem uma noção muito boa a respeito daquilo que foi deixado por Cristo para que eu e você viéssemos a seguir, para que eu e você viéssemos a ter como um legado para as nossas vidas. E isso é muito edificante, isso é muito bom, porque assim como eu disse aqui no início, como eu me identifico com Paulo, porque Paulo ele se mostra um personagem muito humano. Eu tenho certeza que você também se identifica muito com isso, porque afinal de contas, você também tem os seus momentos de desânimo. Porque afinal de contas, você também tem os seus momentos em que você pensa em desistir. Afinal de contas, você também tem os seus perrengues, as suas dificuldades, os seus problemas, sejam elas causadas pelas situações adversas da vida, ou sejam elas causadas pelos sentimentos que muitas vezes afloram no nosso dia a dia. De uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, nós somos afligidos. Nós somos afligidos. E isso nos leva muitas vezes a pensarmos em desistir, desanimarmos. Mas Paulo ele deixa, Paulo que também passou por isso, como eu disse, ele deixa o exemplo maior, que é o exemplo de Cristo, para que eu e você viéssemos a ter isso como base, como um legado para as nossas vidas. Em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5, a Bíblia diz assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: tendes em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo falando
à igreja de Filipe: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, versículo 12. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo relata o exemplo de Cristo, diante de uma situação extremamente humilhante e dolorosa, que era a morte de cruz. Paulo deixa claro aqui o exemplo de Cristo, porque afinal de contas ele sabia aquilo pelo qual ele ia passar. Mas em momento algum ele quis se comparar a Deus, mesmo tendo essa oportunidade. Em momento algum o desejo da desistência foi algo evidenciado na vida de Jesus, apesar dele ter pensado nisso, porque afinal de contas ele se fez homem. Mas em momento algum o desejo da desistência da morte de cruz, foi evidenciado por ele. Foi algo concreto. Ele se desfez da sua glória. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele toma a forma de servo. Estou relatando aqui coisas que nós lemos nesse texto que você pode ler depois aí na tua casa. Ele toma a forma de servo, esvazia-se de si mesmo, se humilha para que venha a receber a morte e morte de cruz. Só para lembrar, isso é fato e é conhecido de nós todos, de que a morte de cruz, nesses dias, nessa época, era algo destinado àqueles que eram ladrões, aqueles que tinham dívidas com a sociedade, aqueles que eram malditos. Maldito aquele que morre no madeiro. Então a pessoa que era levada à morte de cruz, ela era realmente uma pessoa maldita, uma pessoa que tinha dívidas com a sociedade, enfim, era um criminoso. E de maneira alguma, em momento algum, ele, apesar de muitas vezes os seus sentimentos aflorarem, ele desiste daquilo pelo qual ele foi chamado. E ele se entrega, ele se faz servo, ele esvazia-se de si mesmo, ele se humilha para que a tudo aquilo que foi proposto a ele, para tudo aquilo que foi colocado para ele, viesse a ser evidenciado
pelo mundo. E a Bíblia relata aqui que o próprio Deus o exaltaria para que diante desse nome todo joelho fosse dobrado. Meus amados, eu queria fazer um paralelo aqui com as nossas vidas. Eu queria trazer isso para a minha vida e para a tua vida, de você que me ouve. Nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos ser, na medida do possível, predominarmos diante de situações, diante de dificuldades, diante de problemas. Mas é necessário que nós venhamos a entender, para que tudo isso aconteça, o legado deixado por Cristo para a minha vida e para a sua vida tem que ser uma realidade. Para que esse nome, o nome de Jesus, fosse exaltado e para que todo joelho se dobrasse diante dele, foi necessário que esse camarada se esvaziasse de si mesmo. Foi necessário que ele assumisse a forma de servo e foi necessário que houvesse a humilhação por parte dele, mesmo sendo quem ele era. Vivemos num quadro onde nós, como sociedade, queremos alcançar os nossos objetivos, sejam eles em qualquer segmento das nossas vidas. Queremos alcançar os nossos objetivos profissionais, pessoais, espirituais, mas não entendemos e reconhecemos que é necessário que haja esse legado de Cristo transferido para as nossas vidas. Se você não se esvaziar, se você não tomar a forma de servo, se você não se humilhar, jamais Deus o exaltará. É duro falar isso para você, meu querido e minha querida, mas a realidade é uma só. O exemplo de Cristo, o legado deixado por Cristo, ele é único. E foi justamente isso tomado por Paulo para que ele trouxesse isso para a vida dele, quando ele diz que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, para que ele pudesse transmitir para as igrejas. E é o que ele faz aqui aos Filipenses. Ele transmite à igreja justamente a necessidade de que, se você quer alcançar o fato de ser exaltado, então é necessário que primeiro você esvazie-se de si mesmo, que você torne-se servo e que você humilhe-se a si mesmo. Esse é o legado de Cristo deixado para as nossas vidas. Esse é o legado de Cristo deixado deixado e muito bem observado por Paulo, para que ele viesse a transmitir às igrejas. E ele faz isso aqui em Filipenses. Ele faz isso aqui em Filipenses. E ele continua. Nós lemos aqui que a partir do versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, ele adverte a necessidade de nós desenvolvermos o objetivo maior, aquilo pelo qual nós percorremos a nossa trajetória de vida cristã, que é a salvação com temor e tremor. E ele nos dá alguns conselhos aqui
como ele dá aqui à igreja em Filipenses, falando que nós devemos fazer isso sem murmurações nem contendas, para que nós venhamos a nos tornar com tremor, temor, desenvolvendo a nossa salvação, sem murmurações nem contendas, para que nós venhamos a nos tornar irrepreensíveis e inculpáveis diante de uma geração pervertida e corrupta, para que nós venhamos a ser como luzeiros no mundo. Meu amado, meu querido, o legado foi deixado. O exemplo maior foi deixado por Cristo. Ele mesmo se esvaziou, se humilhou. Ele mesmo se tornou servo. Ele mesmo abriu mão de toda a sua glória para que ele estivesse, se tornasse homem, estivesse no meio dos homens, para que ele manifestasse a glória de Deus aqui nesta terra. Nós temos, o legado foi deixado, o exemplo foi passado, o exemplo foi visto, enxergado por Paulo, foi transmitido às igrejas, e é necessário que nós venhamos que isso venha fazer parte do nosso dia a dia. É necessário que aquilo que Paulo recebeu de Cristo, aquilo que Paulo identificou, apesar de não ter vivido com ele, aquilo que Paulo identificou no legado deixado por Cristo e transmitiu às igrejas, é necessário que nós venhamos a pegar isso, a abraçar isso e colocar como um exemplo, e colocar isso como uma diretriz para a minha vida e para a sua vida. Se queremos e almejamos salvação, nós temos que entender que ela se desenvolve nas nossas vidas com temor e com tremor. Se nós almejamos e queremos salvação, é necessário nós entendermos que nós vamos alcançá-la através de sermos pessoas que vão, de uma certa forma, serem inculpáveis, irrepreensíveis diante de uma geração perversa. Temos vivido tempos em que o sentimento do homem tem aflorado, seja ele bom, seja ele ruim. Temos vivido tempos em que a afeição natural do homem tem se mostrado, tem sido algo evidenciado no dia a dia. Diante de tudo isso, diante de todo o quadro que temos vivido, eu não preciso aqui ficar repetindo isso, porque nós já conhecemos e temos vivido isso. Diante de tudo aquilo que temos presenciado, a falta de amor, o fato de não, da intolerância, o fato da discriminação por causa disso e daquilo, enfim, meu querido, por causa de um quadro extremamente complexo diante de uma humanidade que nós temos vivido, é necessário que nós entendamos que o exemplo que foi largado para nós, o legado que foi deixado para nós, capturado por Paulo e transmitido à igreja, e hoje tem que ser evidenciado por mim e por você, vai nos fazer irrepreensíveis e inculpáveis diante dessa geração, para que nós venhamos a nos tornar luz neste mundo. As pessoas, elas têm que olhar para mim e para você, e muito mais do que um discurso, e muito mais do que palavras, elas têm que evidenciar em mim e você atos, atitudes e estilo de vida. Estilo de vida. Cristo, aonde ele passava, Cristo, aonde aquelas pessoas eram contagiadas por ele, em primeira instância eram contagiadas pela sua atenção, pelo seu amor e depois pelo seu discurso.
a conduta da nossa referência maior, que é Cristo Jesus, ela era evidenciada pelas pessoas, em primeira instância, muito mais nos seus atos do que nas suas palavras. Essa geração que nós temos vivido, essa geração incorruptível, essa geração, aliás, corruptível, essa geração irrepreensível, inculpável, essa geração culpável, repreensível que nós temos vivido, ela só vai notar em mim e você o legado deixado por Cristo, visto por Paulo e transmitido às igrejas, se nós agirmos muito mais do que falarmos. Contra fatos não há argumentos. Contra um estilo de vida não há argumentos, não há falácia. É necessário que nós venhamos a viver. E esse é o grande desafio para mim e para você. Paulo, é interessante que ele fala que a igreja, lá em Filipenses, a igreja de Filipos, ele fala que, olha, é bom que vocês vivam tudo isso, para que no dia de Cristo eu venha a entender e venha a ver que tudo aquilo que eu fiz não foi um esforço inútil. A preocupação de Paulo era que a igreja entendesse. A preocupação de Paulo era que a igreja entendesse que era necessário que ela, através do exemplo de Cristo, ela viesse ser uma igreja que não se tornasse irrepreensível nem inculpável no meio de uma sociedade pervertida, corrupta, porque trazia com ela as marcas, as características, trazia com ela o legado deixado por Cristo. Ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou servo e ele se humilhou para que ele deixasse claro, vivo, para mim, para você, para Paulo, o seu exemplo, o seu legado. Tudo o que eu e você viermos a termos como parâmetro para as nossas vidas, sejam leis, sejam costumes, sejam coisas impostas por homens, que não foi deixado por Cristo em vão. A base maior para a minha vida e para a tua vida está em Cristo Jesus. Nenhuma instituição, nenhum homem, absolutamente nada está acima e é maior daquilo que foi deixado por ele. Nenhuma instituição, nenhum homem, absolutamente nada está acima do governo estabelecido por ele, que tem que ser determinante para a minha vida e para a tua vida. Era isso que Paulo passava às igrejas. E é isso, meu querido, que neste momento, eu aqui de uma forma muito simples e humilde, quero passar para mim e para você. É necessário que nós venhamos a evidenciar nas nossas vidas o exemplo deixado por ele. O exemplo deixado por ele. Para que nós venhamos a nos tornar, diante dessa geração corrupta, diante daquilo que nós temos vivido, é necessário que nós venhamos a nos tornar luz, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, Vamos orar, vamos colocar toda essa situação para Deus, vamos colocar as nossas vidas no altar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos que o exemplo de Cristo seja uma realidade nas nossas vidas. Nós entendemos, meu Pai, que Paulo, ele
entendeu, Paulo ele experimentou e ele transmitiu isso para as igrejas. É isso que nós lemos aqui em Filipenses. Ele transmite à igreja o exemplo de humilhação, de esvaziar-se de si mesmo, de se tornar servo, deixado por Cristo, para que a igreja viesse a tomar justamente esse caminho, e aí viesse a desenvolver a sua salvação, para que ela se mostrasse de uma forma diferente à geração em que vivia. É justamente o quadro que nós vivemos hoje, ó Pai. Para que nós venhamos a ser luz neste mundo, para que nós venhamos a ser o diferencial nesta terra, é necessário que seja evidenciado em nós um estilo de vida em que realmente venha a predominar a humildade, o fator de sermos servos e de nos esvaziarmos de nós mesmos. Foi isso que foi deixado, foi isso que foi deixado como legado para as nossas vidas. Foi isso que foi entendido por Paulo e transmitido às igrejas. E é isso que é necessário ser feito neste momento. É necessário ser transmitido isso à igreja. Esvazie-se de si mesmo, humilhe-se, torne-se servo, para que seja evidenciado na tua vida e na minha vida Cristo Jesus. Porque naquele dia, o próprio Paulo, ele relata que tudo aquilo que foi falado não teria sido em vão, porque a igreja tinha entendido e tinha vivido. Que eu e você venhamos a entender, que as nossas famílias venham a entender, que os nossos filhos, que as nossas esposas e maridos venham a entender que o cristianismo foi um legado deixado pelo próprio Cristo, para que nós viéssemos a viver, para que nós viéssemos a experimentar e para que nós viéssemos a evidenciar através da nossa vida a este mundo como luz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.